Já está a gravar. Já está a Então, gravar, então é que isto precisa ser dito. Ok, isto precisa ser dito. Eu vim aqui há 5 anos, não é? É verdade. E já notei uma certa condescendência para comigo. Aí, é bem. Não havia água, não havia. Por acaso devido. Não, fui eu que tive que pedir. Aliás, está lá no episódio, para quem quiser ouvir. A fotografia que me tiraram, esta aqui é outra. E eu tenho que falar sobre isto. Se as pessoas pesquisarem Vítor Sá Expresso, Aparece essa, né? Pois. Gustavo, não é aparece essa. Olha como é que eu estava. Pá, é que nem sequer me avisaram. Pá, estava a chover nesse dia. E eu vinha, pá, vou meter um quispinho. Pá, nem sequer vou pôr cera, que não vale a pena. Não vou arranjar o cabelo nem nada. É como acordei, é como vou. Nem vou fazer a barba. Eu convido os espectadores a ir ver. Então espero que as fotos desta vez estejam melhores. Já viste a de Ricardo Maria? Já. Das 2 vezes. Sim. Ele não teve grandes melhorias. Depois chega aqui, Gustavo, a água que tinha aqui estava mesmo pelo fim. É que verdade, é como quem diz, é mesmo a do último convidado. Sei. Que era quem? Eram os anjos. Pá, isto é hilariante. Antes de eu estar aqui, malta. Não número à primeira vista. Sim, mas tiveram os anjos. E depois foi o Gustavo. Disse assim: ó Vítor, olha, não é para te sobrenar, mas tinha aqui uma coisa para ti. e era ovos moles, que eu aprecio muito. E é Cuidado se faz dizer mal. Não, eu adoro ovos moles. Porque eu sou de Santa Maria da Feira, o distrito é de Aveiro. Claro, e pá, eu adoro ovos moles. E eu pensei que ele tinha tido a preocupação de trazer para ti. De trazer para mim. Mas não, é uma caixa que diz Gustavo, que alguém lhe ofereceu. Exato. Não, mas eu fiz questão. Sacana. Fiz questão de dizer que te me tinham oferecido. Não, também. Depois disseste. Tinha que trazer ovos moles agora a partir de agora para toda a gente. Depois disseste, depois de eu ter percebido todo o esquema. Mas estou muito feliz por estar aqui. Em 2021, Vítor Sá disse no Humor à Primeira Vista que gostava de fazer humor sobre vigas de madeira, mas infelizmente ainda não lançou nenhum podcast sobre carpintaria. Esteve muito ocupado nos últimos 5 anos a criar outros podcasts, é um dos humoristas de Cubinho e de Prata da Casa, e ainda tem o seu podcast a Sol, Desnorte. Em princípio, na maioria dos momentos da sua vida, está com o microfone à frente, ou a conduzir entre Porto e Lisboa, ou a conduzir entre Porto e Lisboa com o microfone à frente. É ainda um dos guionistas do conteúdo do Batáguas e agora lança o segundo solo da carreira, mas o primeiro em que vai em digressão pelo país. Chama-se Arraial, é uma homenagem a todas as festas da aldeia onde passou muito tempo e ganhou muitas histórias. Bem-vindo de volta, Vítor. Muito obrigado. Obrigado por me receberes aqui. É sempre um gosto. Humor à primeira vista. Com Gustavo Carvalho. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. E 5 anos depois, muito mudou. Já enumerei aqui algumas dos teus feitos nestes 5 anos de carreira, Vítor. Muito obrigado. Continua a compensar viajar mais de 200 km para atuações, ou achas que já podia estar um bocadinho mais relaxado? Pá, continua a compensar muito para melhorar, no fundo. E essas viagens, já falei algumas vezes disto, acabam por ser um grande catalisador da minha escrita, porque eu percebi que se eu escrever e se eu estiver a pensar em beats, se eu estiver a pensar em ângulos, premissas, enquanto estou em viagem, que eu tenho muito tempo e ninguém me vai incomodar ali, né, à partida, a não ser que eu for um pneu, que já aconteceu muitas vezes, e é sempre ao freado, é impressionante, acaba por ser um grande fator para eu ser um bocadinho mais prolífico ainda. Ou seja, eu tenho muitas coisas em que trabalhar, né? Vários podcasts, como tu disseste, agora um solo, o conteúdo do Batáguas, e essas viagens muitas vezes acabam por ser o meu espaço de organização para decidir o que é que vai para cada sítio e pronto, e ter ideias. Então, o teu truque é sempre viver longe dos sítios onde precisas de estar. Achas que não vais ter uma fase da tua vida em que não, gostava de estar um bocadinho mais perto? Excelente pergunta. Mas eu acho que também ajuda, ou seja, esta minha teimosia em não ir viver para Lisboa, também por vários fatores, não é só a teimosia. E também há muitos sítios para atuar no Porto? Exatamente, há imensos sítios para atuar no Porto, mas pronto, quase todas as gravações que eu tenho são em Lisboa, não é? Cubinho, ou perto, relativamente. Exatamente, perto, é isso. Cubinho é na Ericeira, mas depois Prata da Casa é em Lisboa, o conteúdo de Batáguas é em Lisboa. E o que acaba por acontecer é que
eu sinto-me muito confortável vivendo onde vivo, perto dos meus pais, perto do meu irmão, com o meu cãozinho, viver com a minha mulher. Ali naquela zona eu sinto-me mesmo muito confortável e é a zona onde eu estou mais tranquilo para olhar para as coisas à minha volta e perceber o que é que tem graça e o que é que não tem, e o que é que eu quero utilizar para o meu stand-up e o que é que eu quero utilizar para outras coisas. E esse conforto, essa minha falta de ansiedade nesse sítio, de me sentir mesmo em casa, é lá em cima, acaba por me ajudar muito. E depois pronto, gostava que também terminasse um bocadinho a questão das viagens, e agora está a acalmar um bocadinho, graças a Deus. É tentar... Mas, então explica-me logisticamente como é que é uma semana tua em que tens tipo gravações de tudo. Vou dar um exemplo do que estava a ser o ano passado. Okay. Vou dar o worst case scenario. Sim. Domingo à noite, né? Eu despeço-me do meu cãozinho, despeço-me da Ana e sigo para a Ericeira. Okay. Sigo para a Ericeira, porquê? Porque segunda-feira tem gravações de Cubinho. Tem gravações de Cubinho, passo lá à noite, acordamos, gravamos, almoçamos, gravamos. Depois, passado mais um bocado, gravamos outro, porque nós em Cubinho bancamos bastantes episódios. Passo lá à noite, dia seguinte acordo, gravo mais um Cubinho, arranco para Prata da Casa. Lisboa gravo, por exemplo, 1, 2 Prata da Casa, né? Depois de gravar Prata da Casa, vou para a salinha ao lado, onde vou escrever o conteúdo de Batáguas. E eles já lá estão. Depois, terça-feira, estou a escrever o conteúdo de Batáguas. Quarta-feira, o dia todo, escrevo o conteúdo de Batáguas. Quinta-feira, escrevemos o dia todo o conteúdo de Batáguas. E sexta-feira à noite, tem gravação do conteúdo de Batáguas, né? Arranco para cima logo, assim, porque eu quero ir o mais rápido possível ter com o meu cãozinho e com a minha mulher. Arranco. E depois na sexta, sábado, domingo, normalmente é o dia que eu tenho mais para descansar, mas que o ano passado não tive, porque eram os dias que eu tinha livres para atuar e escrever stand-up, no fundo. Então eu acordava sexta-feira, escrevia stand-up o dia todo, sexta à noite ia testar, sábado a mesma coisa, ia testar, domingo se houver alguma coisa ou assim, ia, mas normalmente o domingo era o dia que, pronto, eu escrevia só, e depois, próxima semana, repeat. E pronto, era um bocadinho... Ou seja, às vezes o conteúdo do Batáguas era quinzenal, portanto, ou seja, havia semanas em que não tinhas isso, mas tinha que escrevê-lo. Exatamente. Tínhamos que escrevê-lo na mesma. Depois mudou um bocadinho a ordem, mas, ou seja, vão sempre aparecendo outras coisas. Depois, pronto, é um bocadinho por aqui. Bem, que caos. Sim, é um bocadinho caos. Ou seja, passas mais dias da tua semana em Lisboa do que no Porto, apesar de viveres no Porto. Principalmente há 2 anos, quando comecei o conteúdo de Batáguas, aí é que estava mesmo caos, porque o Diogo, por compromissos familiares, ele não podia, na semana em que não tínhamos gravação, ele não podia fazer, por exemplo, olha, escrevemos quarta, quinta e sexta. Não, escrevíamos à segunda, escrevíamos à quarta, escrevíamos à sexta. Então eu fazia uma loucura nesse ano, que era, eu ia à segunda-feira às 6 da manhã, saía de casa, ia para Lisboa, escrevia o dia todo, no final do dia voltava para casa. Passava terça-feira o dia todo em casa, tinha uma atuação de stand-up, por exemplo, no Ferro, estás a ver? Porque precisava de fazer stand-up, de criar material. Terça-feira, tipo stand-up. Quarta-feira acordava às 6 da manhã, ia para Lisboa, trabalhava o dia todo, ao final do dia vinha para casa. Quinta-feira, stand-up, tinha atuação. Ou às vezes Cubinhos, depende. Depois sexta-feira a mesma coisa. E era assim. E em Lisboa estás a dormir em casas emprestadas, é isso? Eu tenho a sorte de ter muitos amigos. Tenho a sorte de ter criado uma amizade muito bonita com o Diogo e a sua família, o Batáguas e a sua família, que me emprestou a sua casa muitas vezes, em que dormi muitas vezes com os seus gatos Aloísio e Drulovic. Excelentes nomes. Excelentes nomes. Dormi muitas vezes com eles, porque por alguma razão eles vinham sempre para o meu... Ele, neste caso mais o Aloísio, vinha sempre para o meu quarto pedir mimos. E depois também tenho o meu irmão a estudar, que ele está a estudar medicina aqui em Lisboa. Então ele tinha um quarto aqui em Lisboa e ficava muitas vezes com ele. E depois vários amigos. O Melo também me deu casa, o meu manager. Muita gente me deu casa, porque eu às vezes até prefiro assim do que ficar meio hotel, ou seja, tenho sempre alguma companhia. Pronto, vou batendo bolas com as pessoas, porque as viagens como já fazem com que eu passe muito tempo sozinho, mas ir para um hotel ou ir para um Airbnb, como aconteceu, de repente é tipo, estou o dia todo sozinho. Então, e era este o sonho? Há 5 anos? Sabes que isso foi uma pergunta que eu fiz muitas vezes, só que qual é que é a questão? Eu nunca me queixei, ou seja, isto pode tudo parecer queixume, né? Mas tu é que me estás a fazer as perguntas. Não, é verdade. E eu sempre fiz isto, ou seja, há semanas e porque gostas, claro. E há semanas e há alturas em que custa bastante, principalmente as saudades, e lá está, eu sou e é nessa perspectiva que estou. Exatamente. Logisticamente parece um inferno. Certo, exatamente. Uma pessoa fazer uma coisa de que gosta. Exatamente, é isso. Ou seja, eu penso, a mim o que custa mais, muitas vezes pronto, não querendo ser clichê, mas é tipo aquelas saudades de família. Eu sou muito chegado aos meus pais, sou bem chegado ao meu irmão.
E também sou muito chegado à minha mulher. Estava a ver que não ias dizer. Sim. Não, mas já falei várias vezes Não, dela. mas soava mal agora, de repente não dizer, Exatamente. não é? E ao meu cãozinho, ao Nevinho, também sou muito chegado. Então, às vezes é isso que custa mais. É aquela perspectiva de ao domingo à noite eu sei assim, eu só vos vou ver na sexta. E isso custava mais. Agora, se tu me perguntas se eu não adorava ir ter com o Batáguas e passar um dia inteiro com ele e com o Cruz e com o Sérgio a escrever e a mandar larachas o dia todo e a ir almoçar fora e não sei o quê, pronto, o meu trabalho é bué da fixe. Eu tenho sempre essa comparação porque eu também já fiz tudo, né? Eu já vendi sucata, já fui apanhar cerejas, já fui engenheiro informático, né? Ou seja, o pior dia como informático é melhor do que o melhor dia destes trabalhos todos, estás a perceber? Então eu tenho sempre um bocadinho essa perspectiva um bocado positiva porque, eu sou um privilegiado. Estou a trabalhar com ídolos, estou a trabalhar com amigos. O que eu me posso queixar? Olha, tenho que andar de carro. É o que é. Como é que estamos de multas? Grande pergunta. Tu és bom nisto. Tu és bom nisto. Fiquei sem a carta por acumular de multas. Porque eu. Isto quando? Há 2 anos. Há 2 anos. Há 2 anos fiquei sem a carta. Andava com uma guia que tinha que renovar de meio a meio ano. Porque. É que eu lembro-me de tu me contares uma coisa parecida com esta em espetáculos de cubo antes de cubinho. Ou seja, espetáculos ao vivo. Já fiquei 2 vezes. Já aconteceu 2 vezes? Já, porque eu sou aquele manhoso. Eu sou um manhoso que chega a multa à casa e eu não pago logo. Eu assim, deixa-me lá ver que eu ouvi dizer que isto se demorar, passado 3 anos do acidente arquiva. E a verdade é que arquivaram algumas. Eu não sei se devia estar a dizer isto no Expresso. mas já, agora está tudo melhor e já pago. E já te comportas? Sim, sim. Não, a questão era, às vezes lá está, eu vou em piloto automático. Porque eu, claro. Nunca fui gajo de andar muito rápido. Mas às vezes, meto, sei lá, o cruise control a 130, estás a ver, ou 140, ou apanho-me naqueles de velocidade média que ali era 90, ou 80 ou 100, já fui. E como vou em piloto automático a escrever, eu venho com tudo desligado. Acontece-me muitas vezes aquela questão de fiz uma viagem de Lisboa a Porto e não me lembro de nada. No outro dia, a semana passada a seguir à tempestade que afetou muito ali a zona de Leiria, Marinha Grande, eu lembro-me de passar essa zona e fiquei chocado, claro, como aquilo está. E uma pessoa vê as notícias, mas vendo ao vivo é mesmo assustador. Eu ontem vim e não me lembro de ter passado aquela zona. Para tu veres, e eu fico sem rede, nada. Só que como eu venho desligado, venho tão focado, eu lembro de chegar a Lisboa, eu nem reparei como é que estava a Leiria, porque venho mesmo em piloto automático a pensar, vinha a escrever beats, porque tive uma atuação ontem à noite, vinha tipo ali a reformular coisas, a preparar a cena, vinha bem focado, então às vezes vai velocidade e vem multas. Claro. E pronto, e acumulei umas quantas e tiraram uma carta. Portanto, neste momento tens carta. Neste momento tenho carta, Gustavo. Ontem estás a dizer que nós estamos a gravar numa quinta-feira, ontem vieste atuar a Lisboa e vieste de propósito ao Porto para atuar? Também tive mais uma entrevista, tenho sempre mais algumas coisas para fazer. Aproveito sim. Porque eu tento acumular tudo para um dia para fazer. E aí quando dizes estás a escrever, estás a reformular texto que já escreveste, ou seja, a fazer ajustes? E também estou... Ou mesmo a escrever coisas tipo do início? Do início, às vezes... Também acontece? É das duas coisas, porque nesta fase em que se está a haver uma preparação de solo, e apesar de eu já ter tudo mais ou menos fechado, acontece que eu estou com aquilo que nós, entre comediantes, muitas vezes chamamos cabecinha de stand-up. Ou seja, qualquer coisa que eu veja na minha vida, eu estou assim, aquilo pode ser giro para stand-up, porque se eu for por este caminho. Então estou a aproveitar esta minha veia mais prolífica neste momento para o stand-up para ir e levar, e estou mais confiante em palco, estou a atuar muitas vezes, né? E acabo por me sentir confortável então em testar e ter silêncio e perceber, ok, eu não estou com a cadência certa, mas acho que isto pode ir a algum lado. Sim. Vamos a ver se isto dá para incluir no solo, porque efetivamente a temática é a mesma daquele beat que eu já tenho. Se calhar consigo fazer esta à parte, esta ramificação, e depois volto, dá aqui mais ritmo, mais piadas, mais punchlines. E no fundo é isso. Estou com essa cabecinha neste momento. Ok. Tu, além de ires a escrever texto, muitas vezes também gravas o teu próprio podcast, o Desnorte, quando estás a conduzir. É aproveitar. Que eu conheça, só há 2 pessoas em Portugal que fazem isto. Que és tu, sim, com o Desnorte, e o Pedro Anderson com o Contas Poupança. Pois é. Contas Poupança é gravado. É gravado, sim. Quem é que achas que está melhor financeiramente neste momento? Eu acho que é assim. Não estavas à espera desta pergunta. E eu acho que é ele. É capaz, capaz. Tenho absoluta certeza que é ele. Mas percebo totalmente, porque tendo em conta as viagens que uma pessoa faz, é capitalizar o tempo. E ainda por cima o meu podcast, como é uma coisa muito livre de pensamento, e é uma coisa que eu tenho já há muitos anos e que partilho pouco,
para eu me sentir mesmo muito livre. É uma coisa. Os ângulos que eu tenho para stand-up e que tentei escrever em stand-up da minha semana e que não consegui escrever e que acho que não estão bons o suficiente para stand-up, eu às vezes levo-os para ali para perceber, com a adrenalina de ter um microfone à frente, adrenalina entre aspas, mas aquela pressão de ter um microfone à frente, deixa-me lá ver onde é que isto vai. E até aconteceu num episódio recente eu ter contado uma história de uma coisa que me aconteceu e de repente eu mando ali 2 ou 3 punchlines que não consegui mandar enquanto estava a tentar escrever em casa, a ver se aquilo dava para stand-up. E de repente recebi mensagens, as pessoas a dizendo, pá, rimo bué com aquilo, não sei, porque aquele próprio público daquele podcast já sabe e é muito específico, é uma comunidade muito, muito fixe que se criou ali. Eles próprios diziam, puto, tu tens que fazer isto em stand-up. E depois eu fui ao Ferro, que é um comedy club no Porto, faço isso, estavam 2 raparigas no público que ouvem o Desnorte e disseram, eu comentei a dizer que era bué fixe, não sei o quê, ver-te a fazer, pá, altamente, pá, e depois acrescentei mais coisas e não sei o quê, não é? Para depois também não ser meio um spoiler para as pessoas que ouvem o podcast, mas sim, é um mecanismo que eu uso. Isso é interessante, esse feedback, tu sentes que foi uma coisa que, por exemplo, há 5 anos quando falámos, eu acho que ainda não havia propriamente público de comédia que também se interessasse, não sendo humorista, também se interessasse por ver as piadas a nascer e ver tipo, fui ver a testar e depois vi no Sol e ele melhorou isto e isto. Claro. Sentes que isso também começa a existir cada vez mais público desse género, que sem dúvida. Quase tipo educado em comédia, não é? Sem dúvida. Não é a grande parte, a maior parte das pessoas só se quer rir. Exato. E claro. é o que está certo. E está tudo bem. E não só está tudo bem, é o que está certo. E depois há uma percentagem, e não é esse o foco do meu podcast, atenção, isso às vezes são só coisas que vêm por acréscimo. Claro. Há muitas pessoas que gostam de ver isso porque efetivamente é interessante e às vezes acontece por acaso. São só pessoas que acabaram vão a uma noite no Ferro e depois, passado 2 semanas, vão outra vez. Gostaram tanto, olha, vão outra vez. Estou a dar o Ferro, como podia dizer o City Club, podia dizer o Hard Rock, podia dizer a Casa da Madeira, podia dizer o Pinguim, o Oaks, por exemplo. Olha, o Oaks é perfeito para dizer isto. A quantidade de pessoas que chega lá e repete é mesmo muita, porque as noites são incríveis, são muito fixe. Do Joca, não é? Do Joca, exatamente. Às vezes acontece uma pessoa que foi lá uma semana, passado um mês volta e está o mesmo humorista. E é uma grande probabilidade do humorista estar a fazer pelo menos uma parte do seu texto ser repetida porque está a testar material. Agora, deixa-me ver como é que isto corre com estas coisas que eu mudei esta ordem. E de repente a mesma pessoa percebe, ele fez este texto, mas ele mudou isto. Pois ele antes dizia assim, agora dizia assim. E de repente é quase um acaso de, olha que giro, vi a evolução deste texto. Exato. Ou a correr melhor ou a correr pior. E isso depois acaba por ser um interesse que nasce das pessoas por estarem a consumir mais stand-up. É uma consequência desse crescimento. Consequência boa. Eu lembro por acaso num sítio que havia daquilo, o Lapo, durante a pandemia, tu ainda foste algumas vezes, lembro-me de... Quantas vezes eu fui lá? Até acho que foi lá que te vi atuar pela primeira vez. Foi lá. Foste lá uma vez com o Pedro Mata. Foi várias vezes. Fui várias vezes porque eu na altura eu sentia uma dificuldade. Se calhar isto até não sabes disto, isto é interessante porque eu tinha uma dificuldade no início que era, sendo do Norte, as agências estão todas aqui e há aquela coisa chata de tu te quereres mostrar, né? Só que tu estás a atuar lá em cima, não está ninguém a ver destas agências, não sei o quê. Eles fizeram algumas skill tests pelo país e eu acabei por ir algumas tipo em Aveiro, não sei o quê. E depois quando eles criaram essas noites no Lab, eu sabia que era mais difícil para eles me convidarem porque sabiam que eu estava no Norte. Só que uma vez, como eu estava com essa disponibilidade e tinha um trabalho como era engenheiro informático, muitas vezes conseguia trabalhar remotamente e até gerir as coisas meio por telemóvel e não sei o quê, eu dizia ao Ricardo, tipo, olha, quando estiveres tipo lá, se me quiseres convidar, eu estou muitas vezes por Lisboa, eu posso estar perto. Eu nunca estava por Lisboa. E o Ricardo ligava, muitas vezes alguém falhava e dizia assim, Vítor, olha, eram tipo 6h30 de quarta-feira, que era o LAP é às 9h30. Vítor, estás por Lisboa, não sei o quê. E eu em Rimião, Santa Maria da Feira, eu estou aí, é tranquilo, eu vim aqui visitar o meu irmão e ele, ei, maravilha, então passa aqui, não sei o quê. E eu, claro, lá ia eu para Lisboa fazer 10 minutos só para poder mostrar ao gajo, estás a ver, tipo de género. E voltavas? Claro, e voltava, tinha a trabalhar no dia seguinte. Então atuava, ia lá fazer 10 minutinhos, focava-me e eu o tempo todo tipo, tenho de dizer isto, tal. Tive a sorte de, eu acho que fui 4 vezes, 2 correrem bem. As outras 2 foram médias, mas essas 2 ele estava lá, na altura, e viu e disse assim, tu atenção, tu és um puto, não sei o quê. E eu, ok, já me estou aqui a mostrar, não sei o quê. Pronto, passaram-se 4 anos e ele agenciou-me. Mas pronto, pode ter sido um catalisador. Não, mas depois ainda fizeste muita estrada com Batáguas. Eu ainda não era agenciado, sim, exato, mas lá está, foram tudo de graus para... Com o Batáguas foi a mesma coisa. Eu despeço-me, vendo o meu carro para pagar uma série. Foi As Nossas Manhãs. A série é um flop autêntico. Horrível. Vendeste o teu carro para pagar uma série? Vendi o carro que eu tinha.
Qual era o carro já agora? Eu tinha eu trabalhava para a BMW, então eu tinha um Série 1, mas comprei-o e vendi-o na altura para pagar essa série. Pá, a série é um flop autêntico, tipo de views, pronto, ninguém viu aquilo. Eu lembro-me de ver. Pronto, chamava-se As Nossas Manhãs e era uma paródia de paródia daytime. de daytime, de televisão daytime. Acho que tem ali coisas bué das giras, mas pronto, havia muitas coisas que nós faríamos diferente agora. Quase ninguém vê a série, mas há uma pessoa que vê a série, Diogo Batáguas. E Diogo Batáguas manda-me uma mensagem a dizer: pá, este episódio principalmente está muito bom enquanto peça cómica. Tu podes vir a ter problemas, porque era um episódio em que nós festejamos o mês LGBT. Então pronto, tinha muitas piadas que às vezes podiam ser mal interpretadas. Mas ele manda-me uma mensagem a dizer: pá, isto como peça cómica está mesmo muito bom. Parabéns, deve estar orgulhoso disso e não sei o quê. Pá, foi mesmo muito simpático da parte dele. E depois, passado uns tempos, ele manda-me uma mensagem a dizer: olha, eu já tinha pensado em ti para seres o meu sidekick do novo projeto que eu vou ter. Na altura ele estava a acabar o relatório. A Luana vai sair, porque já esteve aqui muito tempo. Estava a pensar em ti como novo sidekick, mas agora gostava que viesse escrever também comigo. E foi tipo: ok, pronto, vendi o carro por este trabalho. Não foi pela série, foi por ter este trabalho. E pronto, e depois as coisas foram... Foi imediatamente a seguir, depois da série? O conteúdo? Não. Ainda foi um... Ainda foi, porque sabes que estas coisas demoram bem a arrancar. Ou seja, eu fui abordado para fazer parte do conteúdo, imagina, pá, aí 8 meses antes de sequer começar a escrever o conteúdo. E atenção, ele manda-me uma mensagem, ou seja, passado pá, um mês da série sair, e só passado, imagina, pá, aí 2 ou 3 meses é que ele manda-me uma mensagem a dizer: olha, afinal anda a escrever também. E pronto, ou seja, estas coisas demoram, tu sabes como é que é? Estas coisas demoram sempre imenso tempo a acontecer. E veio mesmo a calhar, porque na altura estava mesmo a ficar sem dinheiro. Deixa-me só explorar essa questão de vender o carro. O que é que te fez na altura ter esse ímpeto de despedir-te, vendes um carro que estavas mesmo confiante que aquela série ia resultar? Não. Ou foi... Pá, eu vou ser muito sincero. Às vezes as pessoas dizem: pá, fosse a coragem, tens de despedir. Pá, mano, eu sou engenheiro informático. Eu hoje mando um currículo, amanhã estou a trabalhar. Sim, é verdade. Pá, isto não tem mérito nenhum de me ter despedido do meu trabalho. Eu sou um privilegiado que tirou. Fui para um curso. Atenção, quando eu escolhi o curso, eu não sabia bem o que queria ser. Eu sabia que não ia ter um trabalho normal. Pronto, eu sabia que queria fazer alguma coisa diferente. Então quando escolhi o curso para ir para a faculdade, foi no sentido de o que é que tem mais trabalho e que eu me vou chatear pouco. E era de facto engenharia informática que eu pus como segunda opção. Primeira opção pus economia, mas não entrei. Então fui para engenharia informática, também estava lá um amigo meu e eu fui. E depois tive essa facilidade de nunca adorei. Ou seja, o trabalho era fixe. E a melhor parte do trabalho era é um tipo de trabalho que é muito fácil, pelo menos nas empresas onde eu estive, atenção, pode não ser a experiência de toda a gente, criar relações fixes com as pessoas. 2 dos meus melhores amigos são pessoas que eu conheci no trabalho há 8 anos. Então tinha essa vantagem e eu gostava muito. Quando eu fiz o curso de comédia e percebi que era aquilo que eu queria fazer, foi fácil para mim pôr na cabeça de deixa-me trabalhar durante anos, né? Até eu sentir que tenho se calhar poupanças suficientes para me dedicar a isto a 100%. Quando eu vi que tinha ali, eu também sempre, lá está, uma pessoa não deixa de ter esta veia informática. Quando eu fiz o meu Excelzinho e percebi as minhas poupanças dão para eu viver um ano e tal, se eu não ganhar dinheiro nenhum. Por isso, quando isso acontecer, eu vou-me despedir. O Excel chegou a esse ponto, despedi-me, não estava à espera de ganhar mesmo dinheiro nenhum durante tanto tempo. Quando acontece eu estar a ficar mesmo sem dinheiro, atenção, fiquei algumas vezes e a Ana ajudou-me muito nesse aspecto, mas já está tudo pago. Mas houve uma fase que eu tinha bué da vergonha de dizer que estava sem dinheiro, principalmente aos meus pais, à Ana até, porque, ou seja, os planos que eu tinha com a Ana de se calhar, sou engenheiro informático, tenho um bom salário, é estável, tipo, nunca vou deixar de ter trabalho pelo menos nos próximos anos. Se calhar, vamos comprar uma casa, se calhar vamos fazer isto, se calhar vamos fazer aquilo, vamos fazer estas viagens. E de repente, do nada, dizer assim: olha, achas que dá para pôr isto em pause? Isto de ter uma casa e de fazer viagens, de aproveitar a vida, porque eu agora quero ir para um bar em Paredes, contar umas piadas em que ninguém está a ouvir. O que é que tu achas? E ela disse: eu acho que isto sempre foi perfeito para ti, não sei o que. Eu dou um bué. Só que chega ali uma fase em que tu tens vergonha de dizer: isto não está a correr bem. Eu despedi-me e isto não está a correr bem. Então houve ali fases bué da complicadas, pronto. Mas depois, lá está. O conteúdo do Batáguas entrou mesmo na altura certa. E foi ali um paycheck, né, regular, que me veio dar assim alguma calma. E depois as coisas foram acontecendo. E depois com o crescimento de Cubinho,
que já estava a acontecer, também já estava a ser fixe, só que na altura não dava, porque eu faço mesmo muitas viagens e gasolinas e não sei o quê, Claro. é complicado. Mas pronto, olha, acabou por correr tudo bem. Mas quando dizes não estava a correr bem, era em termos financeiros e não em termos de comédia, não é? Ou seja, Sim, nós sempre tivemos essa conversa em Cubinho, que é, Cubinho estava a crescer na altura e estávamos com bons números e pronto, com números relevantes, né? Uhum. E às vezes as pessoas diziam, pá, vocês é que estão aí. E nós tipo, pá, eu não não estou a sentir. eu não estou a sentir, meu. Eu continuo. Pá, eu lembro-me de fazer, pá, do bolinha. Pá, às vezes era eu que cozinhava, sempre. Porque nós fazíamos, lá está, aquelas Sim. 2, 3 dias de gravações e estávamos lá e era eu que cozinhava e o bolinha dizia assim: pá, isto é melhor meter mais arroz, mete mais arroz, estás a ver, para encher. Pá, porque não havia grande dinheiro para proteínas, estás a ver? E as proteínas era sempre arroz de frango, massa de frango, massa de peru e toda a gente a dizer-nos: pá, vocês estão mesmo a conseguir, vocês estão mesmo a conseguir. Só que isto tem tudo muitos custos, não é? Um cenário tem custos, as câmaras têm custos, Claro. as deslocações têm custos, a comida tem custos, tudo tem custos. E pronto, então houve ali uma fase que as coisas estavam a correr bem em termos de carreira, mas monetariamente estava mesmo muito complicado. Mas E felizmente agora já Não, agora está estás estável, bem. graças Até a já Deus. te faço provocações sobre o tu Pedro és- Anderson. tu sabes o que estás a fazer. Não, graças a Deus não posso queixar agora, foi Sim. tudo pelo melhor. Mas lembrei-me também a propósito disto de um certo que o Guilherme Fonseca publicou há uns dias sobre o Cândido Costa. A Yeah, dizer que basicamente que ele gosta do Cândido Costa, mas o Cândido Costa está em todo lado. claro. Tendo em conta o número de podcasts que eu já disse em que estás a aparecer Yeah, neste yeah. momento, lembrei-me que além de haver esta coincidência de estarem a aparecer em muito lado ao mesmo tempo, Uhum. acho que também tens algum tipo espírito de Cândido Costa As pessoas Ele- dizem muito isso. É? Sim, as pessoas Ok, dizem muito isso. Mas é uma influência. Não é que seja uma influência, até porque é estranho. Eu conheço. Também jogaram à bola, quer dizer, Nós não jogaste no Porto, não é? Não Mas- joguei no Porto, mas acabamos a carreira no mesmo clube, no São João de Ver. Foi? Foi. Por isso, nós temos pá, eu conheço o Cândido Costa. O Cândido Costa foi treinador de uma grande amiga minha. Eu ia ver ok. os jogos dela no Alvarense. E o Cândido Costa era o treinador. E eu vi o Cândido Costa quando não era uma personalidade que é hoje em dia, Sim. a treinar num peladão ao lado do Dolce Vita ao bar. Estás a perceber isto? Pá, eu ia mesmo com o meu pai, pá, adorava. A Ana Manuel, um beijinho para ela. Ela jogava no Alvarense e depois fez uma boa carreira. E o treinador dela era o Cândido Costa. Ou seja, eu conheço. E depois o Cândido Costa, como é dali da zona, parava em muitos sítios onde eu também Claro. parava, tipo de bares e não sei o quê. Também não interessa estar aqui a. Há histórias. Pois há, mas não vou contá-las não aqui. são. Não. Um dia Estás a eu... guardar para. Não, eu vou criar um podcast com ele. Olha, Yeah. era fixe. Então eu estou muito a par desta energia de um balneário. O Cândido Costa é um ganda gajo de balneário. Ele aprendeu a contar histórias no balneário, mas em bom, porque há muita gente que sabe contar histórias, mas ele tem uma delicadeza. Ele tem o timing do futebol e a cadência do futebol, mas ele tem ali uma delicadeza que já é quase inata e trabalha-se, né? Ele tem ali uma pureza quase que é muito, muito particular e depois foi isso que o fez destacar. E por isso é que também, como passei muito tempo em balneários e tudo, as pessoas acabam por associar um bocadinho essa... Também eras essa pessoa no balneário? Eu, Das histórias? Não. eu identifico-me um bocadinho com ele nesse aspecto porque as brincadeiras de balneário são sempre muito não boas para contar num podcast do Expresso. Por exemplo, sei. Estás a perceber? Percebo São perfeitamente. sempre muito escatológicas e muito engraçadas. Mas estás à atenção. vontade. Pronto, Estás à vontade. não vou pá, Cabe por para ti decidir. respeito aos nossos ouvintes. E então eu sempre fui, lá está, eu aposto que o Cândido também sempre foi essa pessoa que se calhar deixa-me tentar fazer rir de outra forma. Estás a perceber? Então havia certas brincadeiras que eu gostava de fazer, que são brincadeiras de balneário, que se calhar não eram tão escatológicas. Também caí no erro de às vezes ir por aí, porque às vezes, pronto, uma pessoa está num dia mau e as ideias não são as melhores e as influências, mas Estas histórias depois vamos ouvir em cubinho, ok? Exato. Pronto, já sabem. pá, já contei muitas, já contei algumas. Então acabo por me identificar um bocado e era esse gajo que tentava fazer coisas um bocadinho diferentes de balneário. Então, mas vês semelhanças? Não, Conheces? não, Conheces? completamente. Acho que ele é. Acho que não há ninguém como ele neste momento em Portugal tipo a contar histórias. Concordo. Acho que há uma pessoa em Portugal que é o meu padrinho que conta tão bem histórias como ele. São os dois iguais. São os Ok. dois iguais. É aquela ginga. Pá, é o meu padrinho a contar histórias. É tipo,
Atenção, nós temos jantares de família, é o meu padrinho que está a partir. Está a perceber? A frase que eu mais ouvi a minha vida toda que é o padrinho deita as bênçãos, não é? Uma cena assim, é uma expressão lá, não sei se é do norte. Não conheço a expressão. Pronto, porque eu também era o engraçadinho, o palhacinho, mas tipo, o meu padrinho, que ele é impressionante, ele mete toda a gente a olhar para ele, mas conta mesmo bem. Eu, como pessoa de percebo mais ou menos de comédia, percebo. Tu não sabes o que estás a fazer, mas estás a fazer bué bem, é quase inato a ti, é uma coisa que nasceu contigo. Então acho que ele e o meu padrinho ainda funcionariam melhor, mas pronto, percebo porque é que as pessoas associam. Estava a ouvir o Desnorte e depois também no My Day, no podcast do Guilherme Fonseca, que estiveste a refletir sobre um comentário do Herman, que o Herman disse neste podcast, não à primeira vista, sobre ele estava a falar de que havia aí muitos podcasts que iam para lá debitar incultura, acho que era tipo este. Não consigo citar, mas estou a parafrasear a frase, e que não mostravam um grande trabalho, iam só no fundo conversar. E tu basicamente estiveste a refletir sobre isso e mudaste algumas coisas a partir dessa reflexão. Deste-lhe alguma razão, então? Não, dei-lhe toda a razão. Ele escreveu o que acontece. Ou seja, eu pelo menos, nós vamos em Cubinha, então é um escândalo. A quantidade de barbaridades que nós dizemos ali. E ele disse uma coisa que eu acho que é factual, no sentido daquilo que eu apanhei, dizendo o que eu apanhei foi: agora existem muitos comediantes que é um podcast à frente e vão para lá dizer coisas que às vezes nem sabem do que é que estão a falar. E pronto, e fazem-se comediantes, pronto, parafraseando outra vez. Isto é um facto. Eu refleti sobre isso porque acho que efetivamente há momentos em que, por exemplo, eu levo um ângulo ou levo uma história que quero contar e se calhar posso tentar trabalhá-la mais um bocadinho e tentar fazer quase uma espécie de, não é de guião, mas de tópicos pelos quais eu quero seguir. Depois eu usei até nessa altura no Prata da Casa, eu queria contar uma história, mas até escrevi mesmo um guião com luzes e não sei o quê, para tipo trabalhar mais essa componente de história e tentar ficar uma coisa mais fixe em podcast. Agora, eu não acho que umas quantas pessoas, homens ou mulheres, sentarem-se com o microfone à frente e irem debitar barbaridades e graças, tendo em conta que são comediantes e depois ali nascem muitas vezes beats em conjunto, muitos giros, acho que não seja mau. Acho que muitas vezes, pronto, não é, às vezes acaba por parecer um bocado preguiçoso, mas nós estamos ali mesmo numa conversa a bater bolas e a tentar ter mentes de comediante e perceber como é que nós podemos daqui tentar sacar um bom beat a bom porto. Pronto, é esse o conceito de podcast. Agora, acho que é para refletir no sentido em que o nosso trabalho é escrever. Como comediantes, o nosso trabalho é escrever, é pegar numa caneta, pegar no computador, no que quer que seja, e escrever. E às vezes o podcast tira-nos um bocadinho essa responsabilidade, parece. Há um facilitismo no podcast. E acho que acaba por haver um bocadinho esse. Não é que seja constante, porque existe muita preparação para um podcast de temas, de olha, tu vais falar disto, então eu a seguir falo disto. Ok, se tu vais falar disto, eu acho que tenho um bom input para te dar a seguir. E depois esse trabalho de fazer parecer com que tudo é natural, né? Porque houve muita gente que veio ver, por exemplo, Cubinho ao vivo e disse, aquilo deve ser muito divertido de fazer, vocês estão ali a contar histórias e é tipo, malta, está tudo escrito. Está tudo, tipo, nós fizemos o mesmo espetáculo por todas as cidades do país e fizemos stand-up os três em conjunto a simular risos, a simular entre aspas, porque eu pelo menos rio muito facilmente, como é sabido pelas pessoas que me seguem, mas tentar ali, ok, esta punchline vais dizer antes da próxima. Ou seja, hoje espera que eu conte isto só para depois só contares aquilo e depois existe o contexto. Ou seja, não é bem muitas vezes o que aparenta um podcast, pelo menos naqueles que eu trabalho, ok? Não sei como é que são os outros. Mas sim, às vezes pode-se cair nesse facilitismo por ser uma coisa muito descomprometida. Tu vais em digressão pelo país com o teu segundo solo, o Arraial. O teu primeiro solo é o Incerto, que está no YouTube. Se não me engano, foram 2 datas que tu gravaste. Uma data só? 2 sessões? Não foram 2 sessões? Não, foi só uma sessão, Ok, foi só uma sessão, então. Do Incerto, que foi gravado no auditório CCOP no Porto. Exatamente. Isto já em 2022, se não estou em erro. E o solo teve muito sucesso no YouTube, muitas visualizações, o que é fixe. Sim. Já odeio aquilo, mas sim. Já odeias aquilo? Já odeio completamente? Nada daquilo? Absolutamente. Tal como odeias as vigas de madeira? Sim, exatamente. Tu ouviste, fizeste muito bem o teu trabalho. Não, ou seja, odiar-se é uma palavra muito forte. Mas agora já disseste. O que eu senti, eu estava a preparar este solo e fui ver, porque às vezes acontece eu ver aquilo involuntariamente, porque hoje em dia existe. No outro dia estava a falar com a Catarina, a pessoa que me está a acompanhar aqui daquilo, para dar o contexto. E às vezes aparecem-me aquelas
páginas de clipes do TikTok que clipam o meu solo e pronto, e está aquilo, e de vez em quando aparece-me, então eu sou meio que obrigado a ver de vez em quando. O meu sentimento imediato é tipo, bem, que nojo. Que nojo, porque é que eu fiz isto aqui? Porque é que eu não disse isto mais rápido? Ou seja, são dores de crescimento, pronto, uma pessoa vai mudando e vai percebendo. Eu não odeio, ou seja, o que eu não gosto mais é perceber que é aquilo que é inevitável. Se fosse agora estava muito melhor, pronto. Mas aquilo significou muito para mim porque foi o solo em que eu já me tinha despedido há meio ano do meu trabalho, mas não tinha tido a coragem de contar aos meus pais. O tempo foi passando e eu percebi, pronto, eu vou fazer este special quanto aos meus pais em palco. Os meus pais vão ver, está na plateia, eu vou-lhes dizer em palco que me despedi. E foi isso que aconteceu. Ou seja, é um solo também especial para mim porque marcou. É dali que eu considero que começou mesmo, tipo, pronto, a minha carreira. E aquilo não resultou como eu estava à espera, em termos de reação dos meus pais. Porque, como é que eles reagiram? Porque, primeiro, eu já estava um bocadinho... Foi um solo que foi um bocadinho estranho para mim. Porquê? Porque eu Cubinho ainda não tinha assim grandes números na altura. Nem sei se existia Cubinho, era só Cubo. 22... Já não tenho, nem tenho a certeza. Também mas sei que não não era uma cena, pronto. Não era um podcast assim com grande relevância na altura. As pessoas que compraram bilhete para aquele espetáculo, que foram, na altura era uma sala tipo de 150 lugares, foram pessoas que ao longo dos anos me foram vendo nos bares de comédia. E o que acabou por acontecer é que aquele solo era uma compilação dos beats que eu fui fazendo ao longo dos anos nesses bares de comédia. Então as pessoas que foram ver já conheciam todas aquele texto. E eu não pensei nisso na altura. Então as próprias reações das pessoas foram muito simpáticas. Já foi tipo aquele riso de eu já vi isto, mas é bom, gostei da primeira vez que vi. Exatamente, mas já vi isto tudo. Sim. Então eu saí com uma sensação um bocadinho agridoce desse espetáculo. Depois estavam lá os meus amigos, os comediantes, todos a dar-me o props e não sei o quê. Então eu em palco faço aquela revelação de que despedi-me. A minha mãe está ao lado do meu irmão no palco. O meu irmão conta-me depois que a minha mãe pergunta-lhe assim: Daniel, isto é verdade? E o meu irmão, que era das poucas pessoas que sabia, disse: sim, ele despediu-se há meio ano. E ela: bem. Acaba o espetáculo, estão os meus amigos todos, fosse Vítor, parabéns, pá, caraças, bué fixe, que um gajo, bué da bom, não sei o quê. E a minha mãe entra pelo camarim adentro e diz: toda a gente se cala, porque ela entrou. E atenção, a minha mãe tem uma aura à volta dela, uma senhora que nasceu na Venezuela. Quando ela entra numa sala, as pessoas olham e ela entra com um holofote sobre ela. Exatamente, quase com um holofote, a música baixa. Exato. Entra um bocadinho de fumo no chão e ela aponta para mim e diz assim: nós depois vamos ter uma conversa. E basou. E eu fiquei tipo: caraca, não acredito. Mas atenção, completamente justificado. Olha a falta de respeito de um filho que convida-me para ver um espetáculo dele. Convida-me para ver um espetáculo. É mesmo isso. Imagina o que eles se esforçaram para me ajudar a pagar o curso. Estás a perceber? Um curso que é sustentável, um curso que traz equilíbrio à minha vida e não sei o quê, para agora tipo fazeres isto, não sei o quê. Pois pronto, eu no dia seguinte tinha um espetáculo em Mem Martins. A Ana veio comigo, veio a conduzir para eu ir preparar a atuação, não sei o quê. Eu ainda estava a pensar meio naquilo, tenho que falar com os meus pais e não sei o quê. Mas a minha mãe liga-me e fomos tipo uma hora a falar, a chorar os dois. Porque ela, a minha reação, tens que perceber. Eu, mas claro que percebo, cara. Eu até te digo mais, a tua reação foi simpaticíssima. Tu acabaste de saber que o teu filho está a mentir durante meio ano. Desculpa, eu não consegui contar, não tinha a coragem de contar que deitei... quero fazer outra coisa. Aquilo que vocês trabalharam tanto para me dar, eu não quero nada disso. Mas ajudou-me bastante a eu, pelo menos, perceber o que é que eu queria fazer. Porquê é que achas que houve um mecanismo de, estando ali 6 meses sem conseguir dizer, a solução foi: vou meter isto em stand-up e mostras? Porque é um bocado, sabes, perverso, Vitor. É uma estupidez de todo tamanho. Sabes, às vezes os artistas têm estas... Não, isto faz todo sentido. Esta notícia eu tenho que dar aos meus pais, só pode ser em cima do palco. E é tipo, mano, sábado vais lá comer frango churrasco, conta-lhe. Caraças, pá, tem que ser no palco, está toda a gente. Mas é tipo, eu nem sequer pensei. Sabes uma coisa, às vezes é tão egoísta. Esta cena de eu vou-lhes contar, eles vão perceber, eles vão me ver em palco. É tipo, não, eles estão tipo sentados ao lado de outras pessoas tipo, que não conhecem, não podem sequer reagir, não podem dizer nada. Tipo, eu aprisionei-os ali, estás a ver? Tipo, eu fiz-lhes reféns
Ainda por cima estava a produzir ao mesmo tempo as nossas manhãs. Estava a ser um caos e tinha acabado de vender o carro. Estava a ser tudo tipo, ao mesmo Eles também não sabiam do carro. Foi tudo nessa semana. Foi tudo nessa semana. E eu lembro-me de dizer, principalmente ao meu pai, que era a altura perfeita para vender o carro, porque aquele modelo estava a desvalorizar um bocadinho e ia conseguir vendê-lo para depois comprar outro. E pá, comprei uma Renault Megane por 1000 euros. Sabes? É tipo, vai sair de um Série 1 que para um pai é sempre: olha, meu filho é um engenheiro de sucesso, anda de Série 1. Para de repente, lá está, ir contar piadas para uma Renault Megane que o porta-luvas não fecha. Isso é incrível. É o que é. É incrível. Mas depois ficou tudo bem. Foi ali uma fase que foi, eu até falo disso no Sol, numa fase que ainda foi um bocadinho complicada para eles. Aliás, eu até conto uma história em Sol que é no Sol, no Arraial. No Arraial, conto uma história de uma coisa que a minha mãe fez até há relativamente pouco tempo. Pronto, foi o ano passado, com uma amiga. Ou seja, ainda é estranho, mas já apanhei eles. Por exemplo, a minha mãe vai à esteticista e já mostra os meus vídeos, estás a ver? Tipo, pronto, e já isso aquele orgulho de. Sim, eu sou este menino dos papás que sempre curti. Ou seja, gosto de saber que eles pronto, já estão em paz com isso e que gostam. E o meu pai agora vê as coisas e não sei o quê. E às vezes faz-me perguntas estranhas: o que é um space cake? Estás a ver? É tipo, não, isto é um bolo que tem estrelas. Estás a ver onde é que é? Mas ia-te perguntar sobre o incerto, que tinhas lá pelo menos 2 momentos de que me lembro que seriam muito difíceis de replicar durante uma digressão, porque no fundo o espetáculo, as pessoas ainda podem ir ver, mas o espetáculo prolongava-se para fora da sala, não é? Tipo, sim. Não, as pessoas não precisam de ir ver, eu conto. Não vão ver aquilo. O pior humorista venha um podcast divulgar as coisas, não vão ver. Não, mas aquilo, ou seja, houve um momento em que eu menciono como se fosse sabido que agora anda a acontecer pelo Porto, que é não parecer tipo uns carros que andam a ocupar sempre um lugar de estacionamento, tem uma bailarina em cima, eu não sei para que marca é que aquilo era, e as pessoas ficavam bem confusas a olhar para mim. Tipo, este gajo está a falar. Nunca ouvi falar disto. E eu tipo, vocês não sabem o que é que eu estou a falar? Tipo, há assim uns carros tipo clássicos, eu não sei para que marca é aquilo, e está assim uma bailarina, tu sempre a ocupar um lugar de estacionamento, eu passo-me com aquilo, e as pessoas estão tipo bué confusas. E eu avanço, e eu tipo, não sabem? Olha, que bom, olha, o Sol vai ter menos tempo, malta, pronto, tinha aqui um beat preparado, e avanço, faço o meu solo normal, tudo o que já tinha planeado. E depois quando as pessoas saem à porta do auditório, está um carro clássico, uma bailarina lá a dançar. Foi uma graça, foi uma daquelas ideias de conceitos que eu tive na altura. Mas também tinhas a do arroz de marisco. Sim, também tinha de uma pessoa que estava lá, já não, pronto, lá está, já não gosto muito disso. Que era um ator? Era um ator e tinha uma coisa planeada e toda a gente pensava que eu estava a fazer crowdwork normal, qual é que era o prato preferido dele, era o arroz de marisco do tio, e depois entrou um senhor com uma taça de arroz de marisco e estava toda a gente assim, what? Como é que ele tinha isto preparado? É um ator, malta. E tinha esses conceitos e acabei por... Já não gostas disso, então? Não é que já não gosto disso, ou seja... Gosto porque foi o que fez para mim sentido na altura fazer e tentar dar um bocadinho mais do que só o stand-up, porque houve ali uma fase que eu pensei, pois o meu público que comprou bilhetes foi pessoas que já conhecem o texto, como é que eu posso fazer coisas um bocadinho diferentes? Pronto, foi na altura o meu mecanismo de defesa para isso. Mas não vais ter nenhum momento do género no Arraial, então? Não, pelo menos não estou a contar, ou seja, vão ter macacadas giras de Arraial, tudo o que envolve o cenário, as pessoas não querendo dar muito, né, muito spoiler, mas na entrada das pessoas, ou seja, eu quero que seja mesmo um Arraial, porque eu também percebi que, para mim, Arraial, claro que é as festas populares e não sei o quê, mas há um conceito que é os arraiais, depois da festa acabar, continuam lá. E as pessoas da terra continuam a ir para lá. Ou seja, eu estudei em Passos Brandão, que ficava mesmo ao lado daquilo que nós chamamos mesmo o Arraial, e era para onde nós íamos nos intervalos da escola, nas horas de almoço. Nós íamos para o Arraial e não estava a acontecer nenhuma festa. Mas era lá que acontece a festa da terra, e quando não está a acontecer continua a haver um Arraial, continua a haver um bar onde nós podemos ir buscar qualquer coisa e não sei o quê, e estamos ali, e é o Arraial. Em Rimião, onde eu cresci, que é uma terra também de Santa Maria da Feira, também existe o Largo de Santo António, que é um Arraial, e é lá onde é a festa da terra, mas é lá. Ou seja, foi lá que eu aprendi a contar histórias, foi lá onde eu ouvi muitas histórias. Então, para mim, esse imaginário de um sítio partilhado por várias pessoas para contar histórias, para tudo, aquelas vozes no megafone meio destruída, aqueles anúncios a empresas, Maco Vitor, a empresa de cerâmica, não sei o quê, isso tudo para mim eu queria criar esse imaginário, mas nada muito mais que isso. O resto é stand-up puro e duro,
coisas que eu tenho vindo a trabalhar nos últimos anos, talvez, nos últimos 2 anos, né? E é isso. Ou seja, não esperem bailarinas nem coisas Pronto, assim. ok. Sendo assim. Pronto, olha, já não comprem bilhetes. És muito ligado a esta ideia da cultura de terrinhas, de aldeias? Eu adoro isso. É onde eu cresci, né? Ou seja, todos estes clichês de terrinha, eu sempre cresci com eles. E depois a minha avó, do lado do meu pai, que é ou seja, tem mesmo aquele tipo de conversa que todas as conversas com a minha avó são: avó, eu amanhã vou para Lisboa. Vais para Lisboa? Vou, tenho lá uma entrevista. Tens lá uma entrevista. Tenho lá uma entrevista. Depois vou passar lá à noite. Vais passar lá à noite. Ou seja, todas as conversas com a minha avó são ela a repetir o que eu acabei de dizer. Ou seja, isto são coisas que eu adoro, que acabam por acontecer. O meu pai vai para o campo ainda, porque o meu avô, o pai dele que faleceu, tratava muito do campo, então ele agora vai para o campo. Agora planta tomilho, porque eu lhe disse que o tomilho ficava bem com a carne. Então agora tem lá quilos de tomilho, estás a perceber? Ou seja, eu adoro estas coisas. Uma coisa que mencionaste uma vez agora é tipo a personalidade. E acontece uma coisa que é: eu às vezes, por exemplo, vou cozinhar para eles. Agora tem acontecido menos por viagens e não sei o quê, mas acontecia muitas vezes: olha, eu vou aí, eu cozinho para vocês qualquer coisinha aí no sábado ou na sexta-feira. Eu vou aí e vejo o que é que faço, porque a minha mãe é daquelas pessoas que tem uma arca gigante na sala de estar. Sim. Está mesmo ali na zona. E tem carne. A minha avó também. Os meus pais vão uma vez por ano, uma vez de meio ano à Arouca, e trazem a carne para o ano todo. É esse, pronto, eu gosto, lá está, gosto muito dessas coisas. Então tem sempre alguma coisa para fazer. E a minha mãe tinha lá assim um marisco congelado. E assim, olha, vou fazer um arroz de marisco. E fiz o arroz de marisco e pensei: tu não tens coentros? E ele: não tenho aqui coentros. E eu: pronto, está bem. Fiz com salsa, que a minha mãe tem sempre. No dia seguinte, sábado, vou ter com os meus pais e estava o meu pai, mas com uma sacola de coentro, que eu vos vou dizer uma coisa, mas uma sacola gigante, porque ao sábado o meu pai vai ao mercado a Lamas, Santa Maria de Lamas, vai lá sempre ao mercado, e às vezes a Lourosa, à Feira dos 10, vai lá comprar as coisas dele. Ele assim, viu coentros, o meu filho pediu-me coentros. Pai, eu não vou precisar de coentros durante meio ano. Estás a ver? Era só ontem. Ele trouxe-me uma sacola gigante de coentros. Andei eu a procurar, fiz arroz de coentros, estás a ver, a soura de coentros, tudo e mais alguma coisa. Pronto, e lá está. Eu gosto. Isto são as minhas coisas preferidas. Mas a gastronomia também está muito ligada a esta cultura de terra, de aldeia. E tu também, no teu podcast Desnorte, fazes uma espécie de guia dos sítios onde vais, e as pessoas já... Sim. Há um mapa, não é? Há um mapa, pronto. sim. Isto no fundo a digressão é também uma desculpa para começares a ir a mais sítios. Sem dúvida nenhuma. O mais entusiasmado que estás não é pela atuação, é pelos sítios onde vais comer. Não, também não vou fazer esse humor de os sítios onde vou comer, mas não vou mentir. E aqui a Catarina se calhar sabe que houve, ou seja, quando está a planear uma tour, está muitas vezes naquela questão de vais a Tondela ou vais a Viseu, né? Porque eu não sou um batáguas para encher as duas salas quando estão a, sei lá, não sei se estou a dizer certo, mas tipo a 20 km uma da outra. E houve decisões que se tomaram porque há certo restaurante naquele sítio. Pronto, e não vou mentir. Queres ser claro e dizer Tondela tenho 3 pipos. Podem pesquisar, é um restaurante que eu adoro e meus amigos, é o que é, ok? Nós fomos por acaso com Doubles, que foi um espetáculo que eu tive com o André Pinheiro. Nós tivemos um espetáculo em Viseu, mas depois fizemos o caminho até ao 3 pipos e essa data deu prejuízo por causa desse jantar. E isto para mim é que é ser artista. O Bolinha, coitadinho do Bolinha, é uma pessoa que já teve muita paciência comigo e um dos grandes responsáveis por as coisas me estarem a correr bem, porque foi muito graças a ele, ou seja, pelo convite dele para ir para Cubinho, que as coisas começaram a acontecer, e foi por ele ter acreditado. A cara dele quando ele está a fazer as contas no final e percebe, malta, nós esgotamos uma sala em Viseu e tivemos prejuízo de 100 e tal euros nesta data. E nós, então é porque fizemos as coisas bem, Bolinha. Mas isto acontece muitas vezes. Nós fomos a Faro com Cubinho, acho que foi a Faro, com Cubinho ao vivo. Queres fazer uma... Eu nem sei se devia estar a dizer estas coisas, mas pronto. Queres adivinhar quanto é que deu a cada um? Esgotamos uma sala de... Acho que foram... Já não sei se são tipo 400 lugares, uma cena assim. Uma data esgotada, uma data. 400, Faro. Ou seja, ainda há transporte. Sim, não ficamos lá a dormir. Não ficaram a dormir. Não. Eu fiquei, mas paguei do meu bolso pequeno, fez uma surpresa e apareceu lá. Okay.
e ficamos lá os dois a dormir, mas isso não entrou para as contas. Eu vou dizer que, sendo que estás a baixar as Claro que expectativas, sim, claro que sim. vai ter 20 euros a cada. Boa, 28 euros a cada um. Vai. Deu 28 euros para cada um dos 4. Opa, meu amigo, é o que é. Por isso é que muitas vezes as pessoas pensam: porra, vocês foram fora e esgotaram. Sim, mas pá, compra uma camisola na Zara depois. Cubinho, o espetáculo já, tipo, que esgotaram não sei quantos auditórios do casino. Fizemos de 6 Lisboa. casinos de Lisboa, fizemos 3 Sás da Bandeira. Estamos a falar deste espetáculo, não estamos a falar. Vamos a Faro buscar. Não é uma noite de teste. Não. Pá, porque é isso, pá. Pronto, é o que é. Pronto. Vais a Faro também, desta vez ou não? Vou a Tavira. Tavira. Foi onde me casei. Foi? Yeah. Foste a Tavira casar-te? Pá, porque eu e a Ana nunca fomos muito da cena do casamento, mas a Ana mostrou-me, a Ana desde pequenina, ela sempre passou muitas vezes férias com os pais naquela zona de Cacela Velha, de Cabanas, pronto, essa zona toda. E ela começou-me a mostrar essa zona, porque eu nunca fui grande fã de ir para o Algarve. Grande fã. Pronto, os meus pais nunca foram grandes fãs de ter dinheiro para ir para o Algarve. Então passamos o tempo todo a ir a Espinho e ir almoçar ao Flor da Corga, que o menu eram 8 euros e tinha sopa, prato, bebida e sobremesa. E basicamente a Ana começou-me a mostrar aquela zona e eu comecei a adorar. E há uma zona que é ali na Praia da Fábrica, que é a Cacela Velha, que tem uma capela que fica mesmo no topo. Eu e a Ana somos malucos por praia. E fica mesmo no topo assim de uma encosta, e é uma praia muito bonita, que ela até a praia enche, quando está a maré alta tu tens passado de barco e tudo. É uma praia lindíssima, é uma praia que eu adoro. E começamos a ir para lá há 8 anos de férias, várias vezes por ano, e começamos a dizer, pá, se casássemos, tipo, era ali. Tinha que ser ali, com esta vista e não sei o quê, tipo, trazer toda a gente para aqui, passar aqui todos um fim de semana com a família e com os amigos. Ou seja, isso é que fazia sentido para nós. Pá, começou, não sei o quê, olha, vou-lhe pedir em casamento e vamos casar ali. E pronto, foi o que aconteceu. E passamos mesmo o fim de semana com família e amigos lá numa quinta, fizemos mesmo festa cigana e foi assim. Então, ou seja, para ir ao Algarve tinha que ser Tavira. Claro. Também, pronto, os astros alinharam-se, não vou mentir. E o Mourão, produtor daquilo. E tentar que desta vez dê mais do que 20 euros. É pá, tentar desta vez que dê um bocadinho mais. Mas acho que sim, são menos pessoas. Mas vai estar 14 de fevereiro, começa em Almada. Em Almada, Esposende, Guimarães, Aveiro, Lourinhã, Leiria, Ericeira, Tondela, lá está. Coimbra, Vila Real, Palmela, Espinho, Porto, Braga e Lisboa. Isto é a primeira fase da tour. E já tens 3 Tivolis e Teatro Chá da Bandeira também. Acho que já são 4. São 4, já. Exatamente. Acho que há bilhetes para a segunda de Guimarães, há ainda para Tavira, há ainda para Braga para a primeira sessão, há ainda para Vila Real, Coimbra, a segunda sessão também. Ainda há bilhetes. Segunda sessão, que é a sessão das 6, né? E o resto acho que está. Mas está muito bem encaminhado. Graças a Deus. Sim. Muito obrigado. E antes de terminarmos, Vítor, quem é que nos trouxeste para o beat final? Trouxe, pois é, pá, boa. Trouxe um comediante que eu ando a gostar mesmo muito. Eu não aconselho ninguém a ir ver. A ir ver o quê? Não este comediante, mas o Kill Tony. Ou seja, sim, o Kill Tony é um programa sobre stand-up, mas tornou-se nos últimos tempos um programa muito político e não me identifico com muitas coisas que são ali ditas, mas quando o programa Tony Hinchcliffe. Exatamente, pronto. E eles são muito tipo guys, tough, Trump. Pronto. E há ali certas coisas que é tipo, pá, o que é que vocês estão a fazer? Nem é por ser a orientação política que é mesmo por ser tipo, pá, estou mesmo a fazer campanha ativa política. Bem, acabou um gajo de fazer um minuto de stand-up só porque ele falou nisto e tu estás agora. Pá, bué da estranho. Sim. E eu vejo aquele programa já há muitos anos. O conceito do programa é tirar um papel e as pessoas saem, têm direito a um minuto de stand-up. Sai o nome de um comediante que se inscreveu exatamente. E depois é um roast, basicamente, a atuação. Não é bem um roast, ou seja, o roast foi porque o Tony é um roaster. Exato. Pronto. Mas e muitas vezes, às vezes as pessoas confundem isso e tentam fazer cópias do programa e tentam que seja um roast e é tipo, não, só é um roast porque o Tony é um roast. Tipo, o programa chama-se Kill Tony porque é sobre o Tony e sobre como o Tony faz as coisas. Certo. E o Ari Matti é um comediante que é da Estónia, que foi tirado do balde. Como muitos comediantes lá que hoje em dia são muito grandes e foram tirados lá. Agora o Cam Patterson está no Saturday Night Live. O Shane Gillis, muito pouca gente conhecia, já era tipo convidado lá, Tim Dillon, pronto. E o Ari Matti começou e tornou-se regular. Que há certos comediantes que são promovidos a regulars em que podem atuar lá todas as semanas. E basicamente aconteceu imensas vezes, e é por isso que eu gosto do programa, pessoas que eram sem abrigo, literalmente, que foram tiradas daquele papel e tornaram-se estrelas da noite para o dia. Poxa, não sabia. Não, há uma quantidade. O One Skin, que é um comediante coreano
que ele foi tirado do balde há 5 ou 6 anos. Ele era literalmente, ele vivia na carrinha dele, era sem abrigo, tipo. E quando é tirado, de repente o gajo começa a esgotar tudo pelo país, estás a ver? Aquilo é por isso que eu às vezes gosto daquele programa, que às vezes torna-se mesmo bonito de ver o sonho das pessoas, está mesmo ali a acontecer, porque ele também depois tem o Golden Ticket, aquilo é muito americanizado. Claro. Ele tem o Golden Ticket, há pessoas que de facto saem-se mesmo muito bem, ele dá um Golden Ticket. Tipo o Got Talent. É já. mesmo, tipo, aquilo muda mesmo. Houve um gajo, o Aaron Belial, que é um comediante com paralisia cerebral, que foi à final do Got Talent, que foi descoberto lá no Kill Tony. E foi o Howie Mandel, que adora o Kill Tony, até já foi convidado, que o levou lá. Tipo, eu vou levar este gajo para o American Got Talent, e ele foi à final. E até dizem que foi roubado e não sei o quê. E eu era para trazer também a Fiona Cawley, que também é uma comediante com paralisia cerebral, que é mesmo muito boa. Só que às vezes, tipo, não estar a vê-la é difícil perceber. Eu imaginei que às vezes para podcast. Sim. Mas podem pesquisar também Fiona Cawley, é muito fixe. Foi agora até o podcast do Diovan. E o Arimati é aquele comediante que ele é muito inconveniente, que é um bocadinho agora como eu também estou a curtir ser, que é tu escavares um buraco, né? E tu acho que também tem um bocadinho de influência do Batáguas aí, que é bora cavar aqui um buraco e as pessoas vão ficar. O Bill Burr também faz muito isso. As pessoas vão ficar um bocadinho contra mim, mas as piadas vão ser tão giras que vamos todos rir disto. E o Arimati é brutal e tentar sair do buraco, não é? Exatamente, e esse beat é um bocadinho o reflexo disso. Muito bem, para terminar então o Arimati, comediante da Estónia. Acho que nunca falamos aqui de ninguém da Estónia neste podcast. Vítor Sá, muito obrigado por teres regressado. Epá, muito obrigado por volta teres sempre recebido. que quiseres. O Vítor está no Instagram em Vitor Sá, o Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo do episódio. As fotografias do episódio são de Nuno Fox, a fotografia de capa é de José Fernandes, com design de Tiago Pereira Santos. Um agradecimento especial ao Tiago Filipe pela voz do genérico e ao Rui Mirama pela ajuda. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho. Quinzenalmente, à sexta-feira, escrevo sobre o que se anda a passar no mundo da comédia na newsletter Humor à Primeira Vista. I went to the cafe yesterday and I overheard a couple having an argument. You know when you like pause your own music? They're going at it. And then I look who the couple is. It's 2 gay guys going at it. It was crazy. They both made sense. Everybody stayed on one topic. Nobody was bringing up old shit. Just 2 logical, superior brains trying to find a solution.